Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Uma Vida com Deus. O título desta primeira semana: Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O título da quarta-feira: Libertos do pecado e do pavor da morte. E os versículos Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor, através da sua morte, da sua ressurreição, nos livrou, nos libertou dos nossos pecados e também do pavor da morte. Hoje renascemos com uma viva esperança. Fomos regenerados para um novo viver. Um viver que te agrada. Um viver que se consagra ao Senhor. Um viver aos teus pés. Obrigado, Senhor. Também obrigado por tua palavra. A palavra que o Senhor tem nos dado tem salvo todo o nosso ser. Também cada vez mais tem nos revelado quem tu és. Revelado também aquilo que há de ruim, aquilo que ainda atrapalha a tua obra em nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, ainda hoje, fala conosco. É o teu falar, amado Senhor, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos conduz. Fala todos os dias conosco, Senhor. Nós queremos estar aos teus pés, ouvindo a tua palavra, sentindo o teu coração, entendendo a maneira como o Senhor faz as coisas. Por isso nós te pedimos hoje até o fim, humildemente, Senhor, que a tua palavra, cada dia, seja liberada para nós, tua palavra cheia de espírito, cheia de vida, a tua palavra que transforma o nosso ser, a nossa família, os que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje, Libertos do pecado e do pavor da morte. Quero começar lendo página 12, o primeiro parágrafo, que ainda retoma o que nós vimos na terça-feira. Sabemos que a escada que conecta a terra com o céu está na igreja. Quando saímos às ruas para pregar o evangelho e praticar o posso orar por você, conectamos as pessoas com o plano celestial, pois a igreja é a porta dos céus e Cristo é quem conecta as pessoas com o céu. Ele é o conector, a escada, o centro de comunicação da terra com o céu. Portanto, não é nossa habilidade de falar a palavra que conectará as pessoas com o céu, mas é Cristo. Sendo assim, não use sua habilidade para fazer a obra de Deus ou para tentar conectar as pessoas com Ele. Use a palavra de Cristo. É interessante você perceber, irmãos, que quando Jacó teve o sonho, ele entendeu, né, que aquele lugar onde ele estava era a casa de Deus. Ele não entendeu que, na verdade, aquele sonho era um sonho profético. Depois que ele teve o sonho da escada, o Senhor falou com ele, falou sobre a descendência, falou que ia guardá-lo, falou que ia ser com ele. Por quê? Porque de Jacó viriam, então, as 12 tribos de Israel, e de uma das tribos viria, entre aspas, a escada, que é o próprio Senhor Jesus. Então, veja que ele sonha isso, mas quando você olha o que o Senhor falou, você percebe que o sonho de Jacó era algo para o futuro. Mas veja, o Senhor ele diz, em verdade, João 1,51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jacó, ele sonhou com o futuro, com a figura. Jesus, irmãos, ele mostrou para nós a realidade. Por que eu estou tocando nesse ponto? É algo que eu deveria ter tocado ontem, mas acabei não conseguindo. No Antigo Testamento, preste atenção no que o Senhor fala. Ele fala, né, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, irmãos, como é importante o Senhor ser o centro, a conexão de todas as coisas. Por quê? Eu insisto, aqui não é simplesmente uma questão de anjos.
mas principalmente do significado da palavra anjo, que é a do mensageiro. Por quê? O Senhor é aquele que conecta o céu e a terra, certo? Agora, se você olha no Antigo Testamento, você não vê subida e descida, você só vê descida. Quer dizer, o Espírito do Senhor, ele descia sobre os profetas, e aí os profetas falavam a palavra de Deus. Agora, no Novo Testamento, o que você vê? Como o Senhor foi glorificado, a porta do céu foi aberta. Hoje, irmãos, nós temos conexão com os céus. Através do Senhor nós subimos, quer dizer, nós temos comunhão com o Senhor, nós ganhamos a palavra, ganhamos a revelação. Toda vez que nós estamos no Espírito, irmãos, é o ambiente do terceiro céu, é a presença do Senhor. E aí você desce para quê? Para também conectar, apresentar a palavra que você recebeu para as pessoas, a fim de conectá-las com os céus. Então, no Antigo Testamento, irmãos, não havia essa mão dupla. Por isso, quando Jacó ele sonha para algo no futuro. Mas o Senhor, ele fala, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O caminho é o Filho do Homem, o caminho é o Senhor. Por isso esse texto do alimento diário nos encoraja, irmãos, porque não é você saber ou não saber falar. A questão, irmãos, é você estar conectado ou não aos céus. Você subir aos céus, certo? Você estar no Espírito, recebendo a palavra, porque aí, quando você desce para entregar a palavra, irmãos, é a palavra que faz a obra. As pessoas, elas tendem a focar no homem, no mensageiro. E isso, irmãos, traz muito problema para a obra de Deus. Veja, por exemplo, no caso de Moisés. Aliás, em todos os casos, mesmo o apóstolo Paulo, os coríntios, eles tinham um problema com o apóstolo Paulo, porque eles olhavam sempre para o homem Paulo, e todos os homens, com exceção do Senhor Jesus, têm defeitos, irmãos. Um dia você está bem, você está falando a palavra, no outro dia você quer ferir a rocha, você está com raiva. O profeta Elias, ele chegou a pedir a morte, ele não concordou com as coisas do jeito que elas estavam sendo, ele chegou a falar para o Senhor, falou, Senhor, chega, toma minha alma. Então, todos os servos de Deus cometem erro. A questão é você não olhar para o homem, você olhar para a palavra. Porque quando você olha para a palavra, você está olhando para, entre aspas, a escada, que é o Senhor. Irmão, se a palavra não vem de Deus, e você crê na palavra, ela não produz nada, porque ela não vem de Deus. Mas se a palavra é de Deus e você crê na palavra, ela produz aquilo que Deus quer. Agora, por outro lado, irmãos, e aí é o grande perigo. Se a palavra é de Deus e você não crê, porque você olhou para o homem e falou, não, acho que esse aí não deve falar a palavra de Deus, não. Mas é a palavra de Deus, entende? Aí você não colocou sua fé, você cai no deserto, como aconteceu com os filhos de Israel. Uma vez, um pregador, é algo semelhante, né? Um pregador, ele pregando o evangelho, falando, ele disse assim para a pessoa, olha, você está com muitas dúvidas sobre crer ou não no Senhor. Veja só, se você crer no Senhor, abrir o seu coração, crer na palavra que eu estou falando para você, na palavra do evangelho, duas coisas podem acontecer. Você pode receber a salvação e ganhar a vida eterna, ou se o que eu estou falando para você é mentira, não vai mudar nada na sua vida. Agora, veja o contrário. Se você não crer no que eu estou falando e for embora, e o que eu estou falando é verdade, você acabou de perder a salvação, você acabou de selar a sua ida para o lago de fogo. Então, você percebe, irmão, como Deus já fez tudo e pede para nós a fé. Agora, se não há fé, irmãos, você perde aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está dando. Você perde a graça de Deus. Por isso, irmãos, eu repito, hoje essa palavra que nós estamos recebendo é uma palavra, irmãos, para nos conectar ao céu, direto à vontade de Deus, né? Então é você subindo por essa escada e no terceiro céu recebendo essa palavra. Mas o que essa palavra também está falando? Você precisa descer. Você precisa descer e as ruas e levar aquilo que você recebeu do terceiro céu para conectar também as pessoas com o terceiro céu, com essa escada, entende? Não é você, é a escada.
Você leva a pessoa. Eu vou dar um outro exemplo. É o que acontece com aquela mulher de João 4. Ela recebeu a água viva. Quer dizer, ela foi ao terceiro céu. Quem levou? A escada, que é o Senhor Jesus. Quando ela ficou tão cheia que ela fez o quê? Ela correu para a cidade. E aí ela falou, olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Vem, vamos ver, vamos ver. E aí ela trouxe aquelas pessoas para onde? Para a escada. Aquelas pessoas subiram, encontraram o terceiro céu e aí disseram, olha, por causa do testemunho dela, nós encontramos o Cristo. Então veja, irmãos, é isso. Hoje o que o Senhor, a realidade que nós estamos vivendo. Estamos recebendo a palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, está nos levando para o terceiro céu. Quando nós vimos Efésios, nós vimos as bênçãos descendo, entre aspas, para nós no rio da água viva, no rio da graça. É isso, irmãos. Essa escada é uma outra figura dessa escada. Para fazer o quê? Para libertar o homem. Mais para frente, aqui no texto do alimento diário, nós vemos o quê? Que Satanás, ele prendeu a humanidade pelo pavor da morte. Não há um homem sequer, e quando eu falo homem, é homem e mulher, que não tenha medo da morte. E por que há o medo da morte? Porque eles não sabem o que vem depois. Nós, por mais que nós não queiramos morrer, nós queiramos estar vivos até o Senhor voltar, se o Senhor resolver tomar um de nós, irmãos, nós vamos em paz. Porque nós sabemos o que acontece depois. Nós sabemos onde nós vamos ficar, nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós temos servido e que Ele é um Deus que galardoa os que o buscam. Mas uma pessoa que não recebeu a salvação, não recebeu a palavra, a revelação, irmãos, ela está presa no pavor da morte. E aí, veja, ela começa a fazer diversas coisas, porque ela pensa, não, a vida é muito curta, então eu tenho que desfrutar da vida ao máximo. Mas ela não sabe que quando ela se afunda no pecado, na verdade o que ela está fazendo é ganhar mais da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Numa empresa justa, quanto mais você trabalha, mais você ganha, não é? Nessa parte, Satanás é muito justo. Quanto mais peca, mais morte você ganha. O próprio Senhor, irmãos, ele se encarnou, né, com a semelhança da carne do pecado. A gente vê isso em Romanos 8. Para quê? Para que essa escada viesse para todos os homens. E na cruz ele condenou na carne o pecado, Satanás, todas as coisas negativas, para que hoje nós tivéssemos acesso ao céu, ao terceiro céu, à vida de Deus, às revelações, à palavra de Deus, tudo isso. A obra do Senhor, irmãos, o que eu quero tocar isso, a obra do Senhor foi uma obra muito completa na questão da salvação, principalmente na questão da nossa salvação do pecado, dessa lei do pecado e da morte, do pecado que em Hebreus fala que tenazmente nos assedia. Isso vai acontecer durante toda a nossa vida, mas também durante toda a nossa vida. Hoje no nosso corpo nós temos a lei do Espírito da vida. Então com a sua morte o Senhor tratou todas as coisas negativas. E lembra do óleo, semana passada a gente viu o óleo da unção, né? O óleo sagrado da unção tinha a experiência da morte e da eficácia da morte. Isso é para tratar com todas as coisas negativas. Mas tinha também a experiência da ressurreição e da eficácia da ressurreição de Cristo, que é o que? Aí essa experiência da ressurreição e da eficácia gerou um viver no novo homem, nos deu outro consolador, que é a lei do Espírito da vida no nosso interior. A unção que João fala. Então, veja que tudo isso hoje nós temos, irmãos. E hoje então nós podemos, através da palavra. Nunca se esqueça disso, isso é muito importante. É através da palavra. O Senhor Jesus é a palavra. A palavra, irmãos, é o que nos conecta a Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Não é isso que o Senhor falou, João 6,63? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que quer dizer? A palavra vem, é o que eu falei no começo. Ela vem trazendo espírito e vida. Se eu recebo a palavra só na minha mente, sem crer, sem exercitar o espírito, muitas vezes eu só consigo o conhecimento. Mas se quando a palavra vem, eu estou exercitando o meu espírito, estou crendo, eu ganho espírito e ganho vida. Agora, veja que coisa maravilhosa. Em João 16, quando o Senhor falou sobre o Consolador, né, o outro Consolador, ele fala o seguinte, versículo 13, João 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Perceba, a palavra de Deus é espírito e vida, certo? Mas o espírito, então quer dizer, a palavra nos traz o espírito e a vida, mas o espírito, ele nos leva para onde? Ele nos leva para a palavra. Você percebeu? O espírito vai nos guiar a toda a verdade. Por quê? Porque ele não vai falar por si mesmo, ele vai falar aquilo que ele tiver ouvido. E no versículo 14 ainda fala, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quer dizer, você recebe a palavra, você recebe o Espírito. E quando você toca o Espírito te leva para onde? Te leva para a palavra. A palavra que é essa escada que te leva para o céu, mas também te traz de volta à terra para você levar essa palavra para outras pessoas, essa escada. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que nós precisamos hoje é desfrutar. Coloque a sua mente no Espírito e exercite a sua fé. E se vier coisas, sofismas, coisas que você perceber, que ao invés de te ajudarem no desfrute, estão te tirando do desfrute, não receba essa palavra. Porque se a palavra não está trazendo espírito e vida, se o Espírito não está te levando para a palavra, não é de Deus. Então, nós precisamos aprender, irmãos, a receber o que é de Deus e a rejeitar o que não é de Deus, aquilo que vem de Satanás. Porque sempre o que vem de Satanás vem disfarçado. Disfarçado em coisas do mundo, em amigos, em pessoas que às vezes você confia, mas que... Veja, por exemplo, Satanás. Você acha mesmo que... Nós sabemos que não, né? Que Satanás queria ajudar Eva. Você acha que Satanás queria aproximar Eva de Deus? Quando ele falou, não pode comer. Você vai ser igual a Deus. Cuidado, irmão. Quando chega uma palavra que coloca dúvida, que tira o desfrute, porque a intenção não é te aproximar de Deus. A intenção é, pelo contrário, a intenção é sempre gerar morte. Agora, a palavra de Deus, irmãos, quando ela é falada, ela produz espírito, vida. E o resultado disso é alegria, é amor, é bondade, benignidade, é o fruto do Espírito. Então, você consegue perceber o que é de Deus, o que não é de Deus. E quando você perceber isso aqui é de Deus, mergulhe, se jogue, suba essa escada e tenha acesso às bênçãos nas regiões celestiais. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.